Olá, olá, pessoal tá entrando. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos aí o pessoal que tá entrando. Vamos só aguardar alguns minutinhos para o pessoal entrar. Olá, olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos todos vocês. Esperar aí mais um minutinho para o pessoal entrar. Bom, para começar, eu sou a Carol, né? Falar um pouquinho sobre mim, eu sou a Carol, eu sou responsável pelo núcleo de conteúdo da Casas, né? A gente vai trazer uma série de lives para vocês, trazendo conteúdo sobre o mercado imobiliário, então conteúdos aí de financiamento, dicas para quem quer vender imóvel, dicas para quem quer comprar imóvel. Então, ao longo aí dos próximos dias, a gente vai trazer novas lives para vocês também. Para essa primeira live, a gente vai bater um papo com um dos nossos fundadores, que também é o CFO, que é o Eduardo Muscati, né? O Eduardo, ele tem uma grande bagagem no mercado imobiliário, ele foi um dos fundadores e também CFO e COO da incorporadora You, onde ele ficou ali mais de 10 anos imerso nesse segmento. Ele vai bater um papo com a gente sobre esse cenário atual que a gente está vivendo no mercado imobiliário, esse momento de pandemia. Então, ele vai trazer algumas dicas, a gente vai discutir alguns tópicos. Deixa eu só um minutinho aqui. Ele deve estar entrando, só um minutinho. Sejam todos muito bem-vindos. No final da live, a gente também vai abrir para perguntas, tá? Então, quem já tiver durante a live, vai anotando a sua pergunta, que no final a gente vai responder tudo para vocês. Quem ainda não conhece a Casas, nós somos uma plataforma digital, né? Para quem quer comprar, vender e financiar um imóvel. A gente resolve todas as dores do comprador e do vendedor, tudo num só lugar. Então, a gente cuida de toda a burocracia, não deixem de experimentar, tá? Acessem o site www.casas.ai. Deixa eu só falar aqui com o Eduardo, ele deve estar entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Quem também tiver um tema de live, alguma sugestão, pode mandar para a gente por inbox que a gente traz aqui para vocês. Obrigada aí pelos coraçõezinhos que vocês estão mandando. Querendo ou não, já é uma interação ótima para quem está aqui do outro lado. Vocês me ouvem bem? Meu áudio tá bom? Legal. Aqui. Cadê o Edu? Edu? A gente desativou os comentários só para a gente bater um papo por enquanto e no final a gente vai... O Edu, ele tá entrando já para bater esse papo com a gente. Permaneçam aí, gente, permaneçam firme e forte que a gente vai trazer dicas boas, vai discutir. Essa live vai valer a pena, então continuem aí. Vocês estão me vendo bem?
Já tem uma pergunta aqui, mas eu vou guardar para responder ela só quando o Edu entrar. Bom, a gente está aguardando que o Edu ele está entrando. Gente, nossos comentários eles estão desativados para a gente abrir depois, mas eu vou abrir aqui e a gente vai interagindo. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, eu já vou respondendo até que o Edu possa entrar para a gente conversar. Eu queria saber de vocês quem... só um minutinho aqui. O Edu tá entrando lá. Viva, viva. Que bom, que bom. Bem-vindo, Edu. Boa tarde, Carol, boa tarde todo mundo. Ó, eu quero pedir desculpas porque isso aqui é a primeira vez que eu faço isso, eu não conseguia entrar na live, é a minha primeira live na vida. Não, então me perdoem qualquer besteira aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom que deu tempo de todo mundo entrar, se aconchegar. Já avisei, eu vou desativar os comentários, pessoal, só porque a gente está agora batendo esse papo. Se vocês tiverem perguntas, vão anotando, podem também mandar no box de perguntas, que no final a gente vai responder tudo para vocês, tá? Edu, eu queria que antes de mais nada, você comentasse um pouquinho como nasceu Casas, né? E qual foi o objetivo de vocês, né? Você, mais o Roberto e o Rodrigo criaram juntos, e eu queria que você contasse pra gente como que foi, né? Essa fundação. Bacana. Então, o Roberto, o Rodrigo e eu, nós nos conhecemos já há muitos anos, eles como meus fornecedores, eu enquanto incorporador na IU, e o Roberto e o Rodrigo, Roberto na Lopes como responsável pela área de tecnologia e comercial, e depois no Viva Real, na sua house e no Zap, né? E a gente vinha muito discutindo que o sistema de intermediação imobiliária vigente no Brasil, ele é muito ineficiente, ele causa muita dor tanto para o comprador quanto para o vendedor, e é dominado principalmente pelos grandes anunciantes, porque o sistema de busca, normalmente em plataformas e Google, etc., ele é sensível ao que se paga mais para fazer aparecer. Então, nesse ambiente, tanto o comprador acaba vendo coisas que não necessariamente ele quer, mas que estão sendo anunciadas, e o vendedor, pessoa física, também não consegue ser enxergado, porque o mercado está dominado pelos anunciantes mais pesados. E depois é um processo burocrático que traz muita frustração, tem aprovação de crédito, tem documentação, tem registro, e tanto o comprador quanto o vendedor na pessoa física ficam um pouco perdidos. Então, o que a gente discutindo que deveria se tentar encontrar uma forma nova de fazer isso, a nossa premissa foi, nós queremos transformar o processo de compra e venda numa experiência maravilhosa, de fato maravilhosa, sem costuras, que você passe em todas as fases sem ter dificuldades de costura entre elas. E então, se existe alguma coisa ruim, a gente resolve. Quem entra na nossa plataforma consegue escolher de uma forma rápida, segura e transparente, consegue financiar, documentar, assinar, negociar, tudo no mesmo lugar e como eu falei, numa experiência, então, que tem que ser maravilhosa. Foi com esse objetivo que nós nos juntamos, então eu saí da incorporadora, eles saíram do Zap e falamos, vamos fazer isso aqui e vamos fazer do zero, como tem que ser. Demais, legal. Bom, e hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui, né, sobre como está o cenário atual do mercado imobiliário em meio a essa pandemia. Para a gente começar o nosso tema, eu queria que você comentasse um pouco quais são as dicas para quem quer comprar um imóvel em geral e o que muda nesse momento agora de pandemia e distanciamento social. Ok. Bom, as dicas eu diria que são um bocado básicas. É importante alguém que quer comprar um imóvel ter a possibilidade de analisar com tranquilidade todas as opções que possam satisfazer as suas necessidades. Então, é importante começar pelas necessidades e listar o que é importante,
dentro do que é importante, o que é essencial e o que é desejável. E aí fazer a busca sem dizer, eu quero morar necessariamente nessa rua, mas eu quero morar numa rua que tenha essas características. Uma vez feito isso, então fazer uma busca cuidadosa, tanto de novos quanto de usados, tendo uma possibilidade de se movimentar, por exemplo, entre bairros adjacentes, para poder ganhar um bairro, aquele bairro ideal, vai te obrigar a pagar um pouco mais e morar num espaço menor do que você deseja. Esteja disposto a encontrar bairros com as mesmas características, às vezes adjacentes, te dando um resultado total melhor do que aquele que você inicialmente queria. Uma vez feito isso, tomar muito cuidado com a documentação. Eu recomendo que se faça sempre uma análise prévia de quanto de crédito a pessoa dispõe para poder fazer a aquisição, para não se frustrar depois. Então, ao sair as compras, já ter uma ideia de qual é o valor máximo que tem para gastar, tendo previamente uma linha de crédito aprovada, e tomar muito cuidado com a documentação, especialmente em imóveis usados, onde podem haver cônjuges, e podem haver herdeiros, e podem haver determinados tipos de apontamentos no imóvel que a gente não sabe a priori. Então, não dispensar nunca a ajuda de um bom advogado. Legal. E o que muda agora na pandemia, né? Que a gente já não tem mais tanto acesso, tem que ficar mais tempo em casa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, eu não vou conseguir falar dessa situação sem elogiar o nosso sistema, a nossa plataforma. Porque Casas nasce digital desde o primeiro momento. Digital não é apenas que você não precisa fisicamente estar num determinado local. O que a gente faz seguindo aquela lógica que eu falei antes para você, Carol, que é não me apegar necessariamente àquela rua que eu estava pensando, mas sim às características e às necessidades. Nós fazemos uma avaliação prévia de todos os imóveis que entram na nossa base, de tal forma que os imóveis existem e a caracterização deles está correta e a documentação está correta. A gente também analisa todos os compradores, então o comprador para entrar na nossa base, ele tem que estar identificado, com contato validado e a gente aprova o crédito a priori. E aí o que se faz é juntar essas duas pontas, já limitando a indicação, que a gente chama de match, aos produtos que ao mesmo tempo estão de acordo com a necessidade do cliente e cabem no bolso. E nós hierarquizamos isso do que atende mais ao que atende menos essas necessidades. O que esse processo faz e por que, então, respondendo a tua pergunta da pandemia, né? A necessidade tanto de visitar quanto de ser visitado, ou seja, da pessoa que está vendendo ou da pessoa que está comprando, em vez de ter que visitar 20 imóveis para descobrir que 15 deles não tinham nada a ver com o que você queria, mas foi levado por algum corretor ou por alguém que queria te convencer que aquele imóvel era para você, o importante é você poder entrar em alguma plataforma ou em várias, fazer uma visita o mais detalhada possível e só ir visitar os 3 que chegaram no fim do concurso. E aí, novamente, é aí que faz a diferença. Dentro de casas ou da casas, você pode fazer isso, fazer a visita virtual, já conversar anonimamente com os vendedores e chegar à conclusão de que o que você quer pagar, o vendedor aceita, você já está com crédito aprovado, a documentação está ok. Aí você vai visitar. Eu não deixaria de visitar, mesmo na pandemia, a não ser que você é um investidor, é um imóvel muito padrão, na planta, etc. Para morar, eu não compraria sem visitar, sem ouvir a rua, sem ter uma ideia da geografia em loco. De fato é uma decisão muito importante, né? E, Edu, em relação à documentação, porque a gente também precisa checar, né, a documentação tanto do imóvel quanto do comprador, e a gente está com a locomoção limitada nesse momento, né? Como a gente pode fazer para resolver isso? Hoje, em São Paulo, a maior parte das certidões que você precisa, se não todas, depende, às vezes varia um pouco de cartório para cartório, você consegue tirar digitalmente. Como eu disse, tendo a ajuda de um bom advogado,
Isso também pode ser feito remotamente, quer dizer, você não precisa ir a lugar nenhum, essas certidões, caso seja necessário ir ao cartório para tirar, isso pode ser feito com a ajuda de um terceiro, de um motoboy, etc., com os devidos cuidados. Hoje em dia, até diante dessa situação, existe um movimento dos cartórios de digitalizar o seu atendimento e tal. Então, eu diria que existe ainda um pouco de ruído nesse processo, mas já dá para resolver em São Paulo, principalmente, digitalmente. Nós fazemos isso para os nossos clientes. A gente levanta toda a documentação necessária e já facilita essa parte do processo para quem estiver usando a plataforma. Legal. Edu, a gente vê também que tem imóveis sendo anunciados em outras plataformas por um preço abaixo do mercado. Eu queria ouvir a tua opinião para entender se você acha que isso é um reflexo da crise ou tem algum outro motivo em especial para isso acontecer. Certo. Carol, primeiro eu te diria o seguinte, nós não anunciamos, então quando você fala anunciados em outras plataformas, só lá é que eles são anunciados. Em casas não é um anúncio, é um match, é alguém que está lá, o imóvel está lá quietinho, a gente cadastra ele e a gente só vai mostrar esse imóvel para alguém que serve. É diferente de um anúncio onde é uma listagem e a pessoa vai lá ou com o lápis no papel, hoje em dia já não faz mais, mas vai escrevendo, vai separando. Esse processo de anúncio a gente não tem. Agora, de fato, a gente está num momento curioso. Normalmente, a gente diria o seguinte, sempre que tiver um imóvel com preço muito abaixo do mercado, desconfie. Porque existe uma prática muito comum de anunciantes, a prática não é das plataformas, é dos anunciantes, corretores e normalmente corretores imobiliárias, que para conseguir o contato de um potencial comprador, anunciam um imóvel que é bom demais para ser verdade. Agora, para poder fazer o contato com esse vendedor, você tem que mandar o seu telefone, o seu e-mail, o seu nome, e aí é o que a gente chama do inferno astral, porque o seu nome cai numa lista de ligações e espalha por muitos potenciais vendedores que ficam ligando para te oferecer 2 anos depois que você já comprou o imóvel, continuam te ligando. Então, eu diria, numa situação normal, sempre desconfie de valores muito baixos e para esse tipo de coisa eu até criaria um e-mail seu que só serve para isso e o dia que você quiser desativa. Ou compre um telefone pré-pago, mas não dê o seu telefone, né, nessa situação porque vira um inferno. Essa é a dica. Por outro lado, neste momento em que a gente está, em que existe uma dificuldade de liquidez relevante, tanto para indivíduos quanto para empresas, e assim, eu diria que nos meus muitos anos de vida, eu não passei por uma situação igual a essa, onde todos os agentes estão com problemas de liquidez. Existem oportunidades, sim, e uma boa análise com alguma flexibilidade do adquirente para pegar um imóvel que talvez não seja aquele ideal, mas que seja de alguém que está vendendo com um pouco mais de aperto, pode ser inclusive um imóvel novo. A incorporadora, depois da entrega do imóvel, ou quando ela precisa pagar determinadas contas, muitas vezes ela põe 1, 2, 3 imóveis a preços abaixo da tabela, do que normalmente estaria vendendo. E é um bom momento para aproveitar essas oportunidades. Existem pessoas físicas que vão precisar vender seus imóveis nesse momento, existem incorporadoras que vão precisar transformar os seus produtos em liquidez e para isso tem que estar esperto, vale a pena. Só tomando aquele Legal. cuidado que eu falei antes, tomar cuidado com as iscas, com as minhocas no anzol. Legal, adorei a dica do e-mail exclusivo para fazer essa busca, né? Que assim a gente consegue evitar aquele spam na nossa caixa de e-mails. Na nossa plataforma isso não acontece. Aliás, é importante ressaltar que a gente é aderente de partida à LGPD. Todo mundo que se cadastrar, tanto comprador quanto vendedor na nossa plataforma, ninguém vai ficar ligando, porque o contato não fica disponível. Quando tiver um comprador com vontade de falar com um vendedor, os dois se comunicam via plataforma, sem identificação do contato ou mesmo do nome, se não quiser, e o contato de fato só se faz na hora que tiverem os dois engajados, tanto o vendedor quanto o comprador. Então, de novo, não é à toa que a gente está fazendo essa live aqui. Casas resolve esse problema para você.
Legal, Edu. Agora falando um pouquinho sobre crédito imobiliário, como que funcionam os financiamentos nesse momento agora de pandemia? Ok. Bom, o financiamento imobiliário é condição sine qua non para o funcionamento desse mercado. Normalmente, o investimento na aquisição de um bem dessa monta precisa ser financiado, e para isso é importante ter prazo longo e taxa de juros baixa. Eu também, nesses 12 anos que eu estou nesse mercado, e com certeza antes disso era pior ainda, nunca vi taxas de juro tão baixas quanto a gente tem hoje. É possível hoje financiar até 90% do valor de um imóvel, com taxas que ficam assim, 8 e pouco por cento do custo efetivo total. Aliás, importante, sempre que estiver comparando financiamentos, olhar o CET, o custo efetivo total, que soma seguro, soma taxas e soma os juros nominais que fazem parte do financiamento. Então, alguém que quiser adquirir um imóvel tem que dar um sinal que varia de 10 a 20, 30%, pode ser mais, e o banco financia com um prazo de até 30 anos, às vezes até 35 anos, com essas taxas que eu falei. E aí, o quanto que a pessoa pode adquirir depende do valor do sinal e de quanto que vai poder pagar na mensalidade, que normalmente os bancos não emprestam se o comprometimento de renda para pagar o financiamento for maior do que 30% ou 35% da renda bruta da família. É assim que funciona, é um processo um pouco burocrático, mas bem conhecido, bem controlado. De novo, na plataforma Casa a gente faz isso tudo para o cliente, a gente já diz qual é o crédito que ele tem, já oferece todos os potenciais ofertantes, então ele tem condição de ver todos os bancos, ele e ela, né, podem ver todos os bancos, todas as taxas, qual é que o seguro é maior, qual a taxa efetiva é melhor, quem é que financia mais, e aí tomar a sua decisão com consciência, o que for mais adequado para essa pessoa, para o comprador. Legal. E puxando um gancho sobre o financiamento, quais são os cuidados e o tipo de planejamento que a pessoa deve ter nesse momento que a gente está passando por incertezas econômicas, né? Beleza. Tem uma vantagem legal do financiamento na hora da contratação, que a minha sugestão é dar o menor sinal possível e financiar pelo maior prazo possível, num primeiro momento. Inclusive hoje, neste momento, tem bancos que estão dando carência de 6 meses para o primeiro pagamento. Use essa carência, ou seja, tome o máximo que você puder tomar de crédito para financiar, mas deixe um pouco de reserva no caixa para não perder jamais uma das mensalidades de pagamento, porque isso pode ser muito, muito ruim. Você pode até perder o que já pagou. Então, em vez de gastar tudo o que você tem para fazer, para dar o sinal para poder comprar algo maior, tenta financiar mais, tenta alongar o prazo, tenta diminuir um pouco o valor total, para que você possa guardar um pouco de reserva para uma situação mais difícil. De novo, o momento que a gente está aí, que eu estava dizendo que é uma situação bacana, que é o seguinte: hoje a taxa de juros, então, digamos que está dando para contratar 8% taxa efetiva total. Você contratando isso hoje há 30 anos, amanhã você recebe uma herança de uma tia que faleceu, que você não conhecia, dá para ir lá e quitar, parcial ou totalmente, sem nenhum custo. Quitar antecipado não tem custo nenhum. Você abate do seu saldo devedor, ponto final. Se as taxas de juro caírem abaixo dos 8%, você pode fazer a portabilidade desse contrato para outro banco ou negociar com o próprio banco uma taxa menor. Agora, se a taxa subir, você está travado, o teu custo não aumenta. Então, a dica em relação a esse planejamento da parte financeira e de como usar melhor o crédito imobiliário é, no momento da contratação, tome o maior valor possível. Não existe crédito mais barato no Brasil do que esse aí. Inclusive, assim, eu preciso de dinheiro para começar um negócio. Então, toma todo o dinheiro que você puder para o apartamento e usa o teu outro dinheiro para começar o negócio, porque capital de giro custa, sei lá, 5, 6, 7, 8% ao mês. E aqui a gente está falando em 8% ao ano. Capital de giro é por 90 dias e a gente está falando em 30 anos.
É o crédito mais barato que existe. Use esse crédito e sobrando dinheiro sempre pode quitar. Legal. Edu, para a gente encerrar, antes da gente começar a responder aqui as perguntas que o pessoal mandou, eu queria que você resumisse para a gente, assim, qual é a maior oportunidade de todas nesse momento da pandemia? Você está falando no mercado imobiliário, qual é a maior Isso, oportunidade de todas? isso. É quem tiver paciência, perseverança, ou seja, sem desespero, colocar uma meta não, é um objetivo de o que eu quero para minha casa agora, na medida em que todos nós estamos vendo a importância que é ter uma casa melhor para morar e passar da pandemia, todo mundo vai ficar mais tempo em casa, né? O home office, todas essas outras alternativas estão se transformando em realidade perene. Então, pense qual é o objetivo e aproveite esse momento em que existe essa necessidade de liquidez de diversos agentes e com tranquilidade. Assim, não existe a última bolacha do pacote. Sempre tem uma alternativa, né? A gente, quando quer comprar, é muito engraçado. Quando a gente quer comprar e vê um apartamento, a gente acha que é só aquele. Quando a gente quer vender, a gente acha que tem 200 iguais aos nossos, né? O importante, tanto numa hora de venda quanto na hora de compra, é ter tranquilidade. Utilizando a plataforma Casas, isso já ajuda um bocado, porque você enxerga o mercado como um todo. Você consegue ver todos os imóveis ofertados que podem atender a sua necessidade. Mas mesmo usando outras plataformas, é fazer uma busca com tranquilidade. Se tiver alguém que você conhece que entende do mercado, peça ajuda, discuta e aproveite então esse momento para fazer uma boa compra. O crédito está barato, ele está saindo, os bancos estão fornecendo, eles têm dinheiro para esse crédito porque é um risco bom para os bancos. Então aproveite para comprar aquele imóvel dos seus sonhos agora, porque é uma boa hora. Ótimo, excelente, Edu. Eu vou aqui agora vou ativar os comentários para o pessoal poder interagir com a gente e vou pegar aqui algumas perguntas que mandaram. A gente tem uns 5 minutinhos, então eu vou fazer 3 perguntas, tá? E aí também, conforme a gente for tendo outras lives, a gente responde as demais. Pediram para explicar o que é LGPD. O Léo mandou essa pergunta. Obrigada, Léo. Obrigado, Léo. A gente fala os jargões e as pessoas não sabem. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma de comportamento das empresas em relação aos dados dos seus clientes. Essa lei ela era para estar entrando em vigor em agosto desse ano, mas por conta da pandemia ela foi postergada, acredito eu, para o final do ano. E basicamente o que ela diz é o seguinte: os dados do seu cliente não podem ser compartilhados com ninguém, a não ser para dar consecução à razão pela qual o cliente lhe deu esses dados. Eu vou dar um exemplo simples. Você visita um stand de venda de uma incorporadora, é atendido por um corretor, ele tem uma folha de papel e ele anota os seus dados para passar para a área comercial, para ver se você quer fazer uma compra, uma proposta, etc. Essa folha de papel ela é facilmente fotografável e uma vez fotografada ela pode ser compartilhada com quem esse corretor quiser. Então, na hora que você manda o seu contato desta forma, acontece aquele inferno que eu estava comentando contigo antes. A LGPD, ela imputa penas muito altas em quem compartilhar dados dos seus clientes sem autorização. No nosso caso, isso não acontece, como eu estava falando, porque os dados ficam todos dentro do sistema, você não passa o seu telefone para ninguém, o seu RG para ninguém. Está travado dentro do sistema, nem nós mesmos temos acesso a essa informação, a não ser para a consecução do teu interesse, e é isso que a gente faz, é isso que é LGPD. Independente da lei não estar em vigor, para todo mundo, para nós ela já está, desde o primeiro dia. Excelente. Ó, a Adriana perguntou aqui se essa live vai ficar gravada. Sim, nós vamos deixar ela aqui no Stories. Vamos lá para mais uma pergunta. Boa e velha questão. Recebemos da Aline aqui. Alugar ou comprar, Edu? Conta pra gente. A compra de um imóvel
não é uma decisão econômica, ela é uma decisão emocional. Quando você é dono do imóvel, quando que você deve ser dono do imóvel? Sempre que a tua percepção de perenidade for de um prazo mais longo, desculpa ficar usando palavras, mas assim, sempre que você pretende ficar bastante tempo, por exemplo, você já casou e já sabe que vai ter um ou dois filhos, você gosta daquele lugar, você vê esse imóvel, inclusive você quer personalizar, é uma coisa de coração, de paixão. É, em termos de decisão econômica, se você tem perspectiva de ter que mudar, de que talvez mudar de emprego, talvez mudar de cidade, não compre, alugue. Mas tendo um ponto de vista mais longo prazo e ter aquela coisa sua que você pode personalizar, deixar com a sua cara, como é a minha casa, por exemplo. Eu não saio da minha casa por nada, né? Minhas filhas perguntam se quando elas casarem eu continuo na casa e eu continuo. Eu vou da casa para o cemitério, perdoe o mau exemplo. Então, assim, é uma questão de horizonte. Se você tem um horizonte maior de permanência, vale a pena comprar, porque a noção de propriedade, aquilo ser seu e poder usufruir, vale a pena. Bom, legal. A Paula comentou aqui, gostaria de elogiar o formato de trabalho de vocês, né? Então, obrigada, Paula. Obrigado, Paula. E nós vamos para a última pergunta que a gente recebeu da Pri. Ela perguntou quando vão expandir para o interior de São Paulo. Tá. Bem rápido, Pri. Eu diria o seguinte: nos próximos 6 meses a gente já vai estar no interior de São Paulo. Nesse momento a gente está colocando no ar a nossa plataforma que a gente chama de proprietários, que é onde imóveis usados podem ser oferecidos, e a partir do momento que isso tem um prazo aí de acerto, que pode demorar, sei lá, de 30 a 90 dias. Então, já para o segundo semestre desse ano, a gente já vai estar expandindo para fora da cidade de São Paulo. Legal. Gente, a gente vai encerrar a live por aqui. Eu quero agradecer você, Edu, por ter disponibilizado seu tempo, vindo bater esse papo aqui sobre o cenário atual. Agradecer todo mundo que interagiu, mandou perguntas, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, mandem pra gente por inbox, que vai ser um prazer responder. E quem também pode falar, Edu, fica à vontade. Teve alguém que mandou aqui uma notinha para mim que eu achei importante mencionar aqui. Uma das razões para comprar o imóvel, e que é importante, é um investimento. O imóvel é um investimento seguro, de longo prazo, e que você pode locar. Então, essa é uma razão também. O imóvel como investimento, se for um imóvel com bom valor de locação e liquidez, vale a pena como investimento. Obrigado para quem me mandou essa dica. Desculpa, Carol, segue aí. Imagina, que isso. Obrigada a você por complementar com essa informação. Gente, é isso. Em breve nós vamos vir com mais temas, mais lives, outros convidados também. E muito obrigada. Quem tiver dúvidas, então, podem mandar por inbox ou entrar na nossa plataforma, que é www.casas.ai, e falar com os nossos especialistas. Casas é KZAS, né? KZAS. Muito bem reforçado. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa, mandem mais perguntas que a gente responde. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado, tchau e até Carol. a próxima. Obrigada, Valeu, Carol. Edu. Obrigado.